Doutor Adriano, acabei de sair do meu médico, ele disse que eu tenho artrose, que eu não posso fazer nada, que eu tenho que ficar em casa, que eu não posso nem andar direito, que eu tenho que só ficar respirando e que eu não aguentar mais faz a tal da prótese. Meu mundo acabou, eu tô sem chão, tô cheio de dúvida, ele não teve paciência para responder. Eu vejo vários vídeos, vários blogs, vários vídeos de exercícios, eu não sei exatamente o que fazer e eu tenho muita dúvida. Então hoje resolvi produzir um vídeo falando das 20 principais dúvidas sobre a artrose. Com toda certeza uma delas você tem ou já teve. Antes de mais nada, muito importante, você que está caindo aqui no meu canal pela primeira vez, já encaminhar esse vídeo para alguém que possa se interessar, para já se inscrever. Meu canal faz parte do YouTube Health, que é um grupo seleto de médicos que trazem informação ética, de qualidade e confiável aqui para o canal do YouTube. E também esse tipo de assunto te interessa, já vai dando um joinha aqui, que me ajuda bastante a levar informação médica de qualidade para muitas e muitas pessoas. Então vamos lá, primeira pergunta, o que é a artrose? A artrose nada mais é do que o desgaste da cartilagem da articulação. Então a gente tem aqui, por exemplo, no exemplo do joelho, a gente tem os meniscos, que são almofadinhas, que a gente tem aqui o amortecedor, e aqui tudo que aparece branco aqui na minha mão é cartilagem, tanto dessa região chamada de côndilo femoral, tróclea, e dessa região aqui chamada de patela. Então ao longo da vida a gente vai perdendo essa cartilagem, isso é programado geneticamente, cada um tem a sua própria velocidade, e a gente sabe que pessoas mais jovens podem acelerar demais, aquele famoso pessoa de 40 anos com joelho de 80. Por que isso acontece? Fatores reumáticos, fatores genéticos, cirurgias prévias, mau cuidado com a articulação, são diversos fatores intrínsecos da pessoa e extrínsecos do ambiente, ou seja, da forma como ela pratica o esporte, da forma como ela vive, às vezes uma pessoa obesa que não se alimenta direito, má qualidade de vida, má qualidade de sono, a gente sabe que as articulações vão todas degenerando e envelhecendo um pouco mais rápido. E as pessoas que têm a artrose senil, que têm, por exemplo, 80 anos de idade, já tem algum sinalzinho de pinçamento, já tem um afundamentinho da cartilagem, só 10% delas sentem alguma coisa. Isso acontece justamente pelo fato delas serem obesas e não se cuidarem. Doutor Adriano, quais sintomas da artrose? Então a artrose é multifatorial e cada pessoa tem um sintoma um pouco diferente. O carro-chefe é a dor ao movimento, que é chamada em medicina de dor mecânica. Então você acorda bem, consegue se locomover bem, daqui a pouquinho andou um pouquinho a mais, subiu e desceu um pouquinho de escada, a dor começa a acontecer. Isso em estágios iniciais. Em estágios finais, a gente vê que a pessoa não consegue se locomover, depende de cadeira de roda, depende de muletas e outros sinais. Então a gente tem aí o derrame articular, que é água no joelho, que mostra que a articulação está inflamada. A gente tem perda do arco de movimento, então um quadril, por exemplo, a pessoa não consegue flexionar, não consegue amarrar um sapato. Deformidades, a gente vê aquelas pessoas com deformidades nas mãos, a mão dura, rígida, deformada. Atrofia muscular, então a pessoa vai perdendo massa muscular, principalmente a artrose de joelho. E sintomas orgânicos, né? Então a gente tem perda da independência, agravo de doenças clínicas e depressão, e cada vez mais a pessoa vai ficando dependendo das demais. Número 3, quais as causas da artrose? Então, como eu já disse, são fatores intrínsecos, ou seja, da própria pessoa, e fatores extrínsecos do ambiente. Então, fator intrínseco, genética, fatores reumáticos, pessoas que já operaram, por exemplo, tiraram o menisco várias vezes, reoperaram o ligamento cruzado várias vezes, acidentes traumáticos graves, acidente de carro, acidente de moto. Então, a gente sabe que a destruição cartilaginosa, muitas vezes negligenciada, ela acaba evoluindo. E fatores extrínsecos, então é uma pessoa que, por exemplo, estava obesa, se alimentando mal, de repente entrou no projeto verão, começou a seguir algum blogueiro e acabou entrando e forçando demais a articulação, desenvolveu uma doença cartilaginosa, às vezes muito grave, e a gente sabe que não sendo bem tratado uma condropatia, uma erosão condral, lá na frente a gente pode ter artrose. Então são esses dois fatores principais. Qual a diferença entre artrose e artrite? Na verdade, são termos usados pelo meio médico que às vezes acabam se confundindo. Então, artrite significa doença da cartilagem. Ite, em medicina, significa inflamação. Então, tendinite, inflamação. Artrose é um termo usado mais em língua portuguesa que fala do desgaste cartilaginoso. Artrite, a gente pode ter artrite por doença autoimune, por doença de depósito de microcristais, como por exemplo a gota, e a artrose, que é um desgaste cartilaginoso, que é uma doença também inflamatória, ela também é uma artrite. Então toda artrose é uma artrite, mas a vice-versa não. Existe cura para artrose? Isso é uma pergunta muito realizada aqui hoje na internet e isso é muito difícil da gente conseguir responder.
Infelizmente são veiculados vídeos aqui no YouTube, em outros canais, de alguns charlatões falando de cura da artrose com determinados chás, determinados suplementos, e muita gente acaba caindo nessa. Na verdade, não existe cura, porque é uma doença progressiva e é uma doença que vem com envelhecimento, mas como eu disse antes, se a gente for pensar na artrose senil, que 90% das pessoas não tem dor articular, a gente tem que pensar que, na verdade, existe cura dos sintomas da artrose. Então, uma pessoa que esteja com dor, uma pessoa que esteja com água no joelho, perdendo locomoção, a gente tem intervenção médica com cirurgia, sem cirurgia. E lembrando que a cirurgia que às vezes a gente propõe nem sempre é prótese, às vezes é uma cirurgia minimalista, a gente consegue contornar os sintomas e lá na frente a gente consegue ter uma pessoa saudável praticando esporte, feliz e livre de sintomas. Então não existe cura da artrose, existe cura dos sintomas. Então quais fatores de risco do desenvolvimento da artrose? São vários fatores, já são selecionados já alguns genes, foram mapeados 7, 8 genes que levam tanto à osteoartrose quanto à osteoporose, então existe um fator familiar importante, principalmente entre mulheres da mesma família. Então a pessoa que é nova e está começando a ter sintomas de dor, de rigidez na parte da manhã, é importantíssimo consultar ou um médico ortopedista ou um médico reumatologista para a gente ver se está tendo ou não um desgaste um pouco acelerado para a idade. E outros fatores como, por exemplo, a má alimentação, a falta de sono, excesso de peso, a obesidade. Como eu já falei várias vezes, a obesidade não só o excesso de peso na articulação, mas também a liberação de fatores inflamatórios pela gordura, pelo nosso tecido gorduroso, levando a desgaste, a aceleração da reação inflamatória no corpo todo. A má prática esportiva, exercícios em excesso, treinamento sem um treinador, são diversos fatores que podem levar à artrose, que devem ser estudados e devem ser evitados. Como a artrose é diagnosticada? Então hoje, apesar da gente ter tecnologia avançada, diversos exames aí de imagem, ressonância magnética de última geração, nada substitui o toque do médico e o bom senso do médico. Então às vezes a pessoa chega no consultório com uma dor importante no joelho, é óbvio que às vezes uma pessoa de 70 anos já tem algum grau de artrose, isso vai estar explícito no laudo de uma ressonância, por exemplo. Mas é muito importante examinar essa pessoa, ver se a dor dela está vindo de uma lesão, por exemplo, de menisco, extrusa, que está pulando fora, ou às vezes uma dor de tendão, ou às vezes uma dor que está lá do quadril irradiando para o joelho. Então é muito importante o exame físico do médico e todos os estudos que comparam exames de imagem e exame físico do médico, há muito tempo a gente sabe que a nossa capacidade diagnóstica é muito superior. Então o diagnóstico da artrose é clínico, confirmado com exames de imagem. Quando a gente pega esse exame de imagem, é importante a gente graduar o seu grau de artrose e a gente vai lá na frente pensar no grau de artrose, nível de atividade física, sexo, etc, para a gente determinar aí o melhor tratamento. Quais são os tratamentos da artrose? Então a gente tem diversos tratamentos, hoje cresceu demais o rol de tratamento. A pedra angular é o chamado controle da dor, então é muito importante a gente fazer controle da dor do paciente com ou sem cirurgia, porque a gente sabe que a dor vai desencadear um processo de perda de massa muscular, de perda de qualidade de movimento e muitas vezes a gente não consegue ter um controle de uma artrose em estágio inicial. Então, controle da dor através de recursos da fisioterapia, a infiltração com corticoide, ácido hialurônico, os ortobiológicos, a célula-tronco que tem entrado cada vez mais em pesquisas. Hoje tem entrado os bloqueios de dor, bloqueio com fenol no consultório, o bloqueio para radiofrequência pulsada no centro cirúrgico, por exemplo. Melhorando a dor em 80% a 90%, a gente parte por fortalecimento e ao fortalecimento tanto numa academia, quanto num pilates, quanto numa hidroterapia, num treinamento funcional, que é o que vai dar longevidade para aquela articulação. Sem fortalecimento, sem atividade física, não adianta a gente conseguir fazer o tratamento. Alguns pacientes acabam sendo necessários cirurgia, então a gente tem as cirurgias minimamente invasivas, como por exemplo a artroscopia, a subcondroplastia, que a gente pega uma área de edema ósseo e a gente joga um cimentinho por dentro do osso para a gente aumentar o aporte ósseo e às vezes a pessoa fica anos e anos bem só com esse procedimento. E a gente tem a prótese de joelho, as próteses de última geração, a prótese customizada, a prótese chamada monocompartimental, que a gente só troca um lado da articulação, tem a prótese femoropatelar, tudo isso daí depende do grau da artrose, da localização, da idade e do sexo do paciente. Quais são as opções de medicamentos para a gente aliviar a dor da artrose? Então existem diversos medicamentos, a gente tem hoje os famosos da farmácia, os anti-inflamatórios, os analgésicos, que não vale a pena a gente fazer tanto uso porque eles têm uma série de efeitos colaterais,
podem atacar o rim, podem atacar o estômago, então o uso indiscriminado e principalmente da cortisona é muito perigoso para nossa saúde em geral. A gente tem entrado cada vez mais nos chamados anti-inflamatórios naturais, a cúrcuma, por exemplo, a coenzima Q10, agora entrou a creatina. São medicações que ajudam na reação inflamatória crônica e que também não serve para todo mundo e que também não deve ser usado como monoterapia, ou seja, só com uma única fonte de tratamento. Todas as medicações que garantem que vão formar cartilagem de novo, que vão regenerar cartilagem, como a glicosamina, a chondroitina, o colágeno tipo 2, a diacerina, todas elas não existe evidência científica. A gente vê que os estudos todos patrocinados pela indústria farmacêutica falam a favor, mas todos os não patrocinados o resultado é igual a placebo. Então são classes de remédio que eu, por dentro da ética médica, não prescrevo. É possível tratar a artrose sem cirurgia? Sem dúvida nenhuma. Toda artrose, exceto alguns casos, deve ser tratado sem cirurgia inicialmente, mesmo que uma pessoa tenha uma indicação de uma prótese ou uma cirurgia que chama osteotomia, que a gente desentorta a perna. É importante que a gente entre com uma fisioterapia pré-operatória para que ela ganhe força, ela ganhe massa muscular, ela ganhe qualidade de contração muscular, para lá na frente a gente eventualmente operar. Os casos que a gente está em dúvida, os casos de pacientes mais jovens, todos devem evitar inicialmente tratamento cirúrgico, todos devem zerar a dor, fazer um bom trabalho de fortalecimento numa academia ou, como eu falei, em outros ambientes esportivos, para a gente tentar segurar o máximo possível. São diversos casos que a gente consegue sucesso e eventualmente, uma vez a cada 2, 3, 5 anos, fazer uma nova reintervenção, como por exemplo uma infiltração com ácido hialurônico, principalmente em pacientes jovens. E aqui deixando um parênteses, pacientes mais velhos, acima de 70 anos de idade, com indicação formal de alguma cirurgia um pouco mais agressiva, como por exemplo uma prótese, devem sim ser operados, porque senão a qualidade de vida cai demais e a longevidade também a gente sabe que vai cair bastante. Como a atividade física afeta a artrose? Então essa é uma pergunta bem interessante. A gente tem duas vertentes aqui, uma pessoa que exagera demais e o ciclo da flexo-extensão daquela articulação vai gerando muita reação inflamatória, a gente vai tendo um efeito chamado em medicina de catabólico, ou seja, a cartilagem vai morrendo e vai desgastando muito mais e muito mais rápido. E também a gente tem aquela pessoa que consegue melhorar a dor numa fisioterapia, progride nos exercícios com um treinador que tenha bom senso e que entenda de artrose. Dentro dessa articulação, como por exemplo a pessoa caminhando, andando de bicicleta ou nadando, o movimento, aquele líquido sinovial girando dentro da articulação, ele libera enzimas anti-inflamatórias e preserva a articulação. Então o esporte tem o chamado efeito condroanabólico. Ele tem um efeito de estimulação de fibra de colágeno, de melhoria da qualidade do líquido que banha a nossa articulação, que é chamado líquido sinovial. Então o esporte, a atividade física tem que entrar no rol do tratamento da artrose e já está no rol dos meus pacientes há muito tempo. Quais as medidas de cuidado que eu devo ter para quem já tem artrose? Então, são algumas tarefinhas de casa aí que são importantes. Então, emagrecer, qualidade do sono, qualidade da alimentação. Muitas vezes a pessoa ingerindo, por exemplo, 2.000 calorias por dia, só que alimentos inflamatórios, como por exemplo pizza, embutidos, sal, excesso de álcool, são alimentos que mesmo que você não consuma em grande quantidade, vão gerar reação inflamatória e podem agravar sintomas da artrose. Por outro lado, uma alimentação saudável com alimentos mais naturais, prescritos por uma nutricionista ou por um médico nutrólogo, a gente sabe, existem diversos estudos mostrando que a reação inflamatória é menor e a pessoa tem um controle melhor dos sintomas todos da artrose. Então a perda de peso, atividade física, tudo isso faz parte do dever de casa para que a gente tenha controle da doença. Qual a relação da dieta e da artrose? Isso é uma pergunta muito interessante. Então algumas coisas novas saíram, então uma pessoa que esteja obesa, é óbvio, né? Excesso de peso naquela articulação. Mas a gente sabe que também o tecido gorduroso, ele fabrica uma enzima chamada interleucina 6, é uma enzima extremamente inflamatória, dentre outras enzimas. Então essa enzima inflamatória, ela vai agir naquela articulação que já está inflamada pelo desgaste cartilaginoso, ela vai acelerar a reação inflamatória e vai fazer com que o médico perca o controle da doença. Uma dieta chamada anti-inflamatória, hoje em dia uma dieta praticamente introduzida para quem tem artrose, ela é muito importante para a gente conseguir controlar sintoma e avançar no tratamento.
A perda de peso pode aliviar os sintomas da artrose? Sem dúvida nenhuma. Então a gente sabe que é menos energia cinética, é menos peso naquela articulação, menos torque, facilita muito a pessoa ganhar massa muscular, facilita o movimento, facilita a liberação de enzimas anti-inflamatórias dentro da articulação. Então perder peso hoje é fundamental. A gente sabe que é muito difícil. A estratégia de perda de peso em pessoas que têm artrose, ela tem que ser muito bem discutida e tem que ser individualizada para cada pessoa. Mas uma vez que se perca aí 10 a 20% do peso corporal, a gente já começa a ter um alívio muito grande de sintomas e é muito importante que a gente consiga atingir esse objetivo. Tem opções de terapia complementar para artrose? Sem dúvida nenhuma. Existe, por exemplo, a acupuntura, existe a hidroterapia, existem exercícios do Pilates também que são indicados para quem tem artrose. Existem diversas terapias que são consideradas hoje de baixa evidência científica, como por exemplo a ozonioterapia, que inclusive é considerada experimental pelo Conselho Federal de Medicina. Então, por esse motivo, essa e outras terapias que eu não vou citar aqui, eu acabo não recomendando para meus pacientes. Mas sem dúvida nenhuma, controle de dor, controle de sintomas com terapias alternativas são muito importantes para que a gente consiga progredir no tratamento. Quais são as recomendações pós-operatórias para quem operou de uma cirurgia de artrose? Então é muito importante, qualquer cirurgia que seja ela, uma osteotomia, uma prótese, uma artroscopia, uma subcondroplastia, e eu tenho vídeos para cada tipo de cirurgia dessa. É muito importante que o paciente comece a fisioterapia o quanto antes, imediatamente, às vezes no próprio leito, para já começar a ganhar flexo-extensão. O principal objetivo no começo é controle de dor, esticar o joelho. Posteriormente a gente vai colocando o paciente para andar, isso depende muito do tipo da cirurgia. E sem dúvida nenhuma, a partir do terceiro mês é muito importante que o paciente já tenha massa muscular, já tenha equilíbrio muscular, vá para uma academia com exercícios muito bem prescritos para que dentro da academia ele consiga ganhar essa força, ganhar essa capacidade do músculo de desacelerar e posteriormente serem prescritos exercícios chamados aeróbicos para a gente estimular o coração e a nossa capacidade cardiorrespiratória, que a gente sabe que isso aumenta a longevidade da pessoa e tem impacto em doenças como, por exemplo, a diabetes, a pressão alta, a depressão. Então é muito importante, a partir do quarto, quinto mês, que o médico ou entenda de esporte ou que encaminhe para o médico do esporte para que seja prescrito exercícios para aquele paciente, para aquele pós-operatório e para aquela condição geral. Existem opções de terapia complementar para quem está se tratando de artrose? Sem dúvida nenhuma. Então, por exemplo, uma pessoa que esteja já numa academia fazendo um trabalho de fortalecimento e que tem dor residual, importante que ela venha uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, de volta para a fisioterapia para fazer analgesia ou faça uma acupuntura. Mas é uma pessoa de alto rendimento que está lá na academia, está fazendo um trabalho de fortalecimento e às vezes os sintomas da artrose estão inibindo um pouco aquela musculatura. Um atleta profissional, importante que ele faça o chamada avaliação e fortalecimento isocinético para que a gente consiga atingir um nível máximo de equilíbrio, de fortalecimento daquela musculatura. Então, nem todo paciente vai seguir uma linha contínua, vai ser sempre importante a gente ter opções de tratamento durante essa linha. Quais são as recomendações de reabilitação após uma cirurgia de artrose? Então, como eu já falei, o principal antes de você ser operado de qualquer cirurgia ligada à artrose é você já ter uma equipe de fisioterapeuta já pronta, já te esperando no seu pós-operatório. A fisioterapia hoje ela tem que começar no dia seguinte e essa reabilitação vai depender muito de sexo, de idade, cada pessoa e cada tipo de cirurgia tem um tempo determinado. Aqui no consultório eu vou dando os retornos a cada mês para a gente ver se a pessoa está dentro ou fora do esperado. Estando fora, a gente tem que intervir o mais rápido possível para que ela volte para a curva e para cada tipo de cirurgia, para cada sexo, a gente tem aí um tempo médio de retorno para o esporte. Como prevenir o desenvolvimento da artrose? Então é importantíssimo aí durante a sua vida você sempre estar dentro do peso. Se você gosta de um esporte, que você se prepare para esse esporte. Se você gosta de correr, se você gosta de jogar bola, gosta de jogar tênis, você tem que ter um treinador que te prepare para o esporte. A gente sabe que o índice de pessoas que desenvolvem artrose e lesões graves são pessoas que treinam sozinhas, sem orientação, sem a chamada periodização de treinamento. É importante você se manter seu peso saudável, você se alimentar bem, não gastar dinheiro com suplementos sem evidência científica. E uma vez que você tenha qualquer lesão na sua articulação, sendo ela joelho, quadril, ombro, não negligenciar. É importante procurar um médico. Se for uma lesão cartilaginosa, ela tem que ser tratada o quanto antes, porque uma lesão cartilaginosa que seja um buraco na cartilagem é igual um buraco no asfalto. Ele tá lá, ninguém tá fazendo nada, vai só aumentando, daqui a pouco a gente já começa a ter uma cratera muito maior, daqui a pouco toda a articulação já está degenerada. Então não negligencie sintomas. Sentiu dor, inchou a articulação, tá esquisito, tá perdendo massa muscular,
muscular, procure logo um médico. Se você não tem confiança naquele médico, procure uma segunda opinião. Não deixe a doença evoluir, porque senão essa conta chega muito cara e ela chega muito rápido. A artrose pode afetar qualquer articulação do corpo? Sim, sem dúvida nenhuma. As principais são joelho, coluna, mãos, mas ela pode pegar, por exemplo, o ombro, ela pode pegar cotovelo, pode pegar o tornozelo. Geralmente o tornozelo está ligado a entorses graves, prévios, sem tratamento. Então, em tese, a artrose pode pegar qualquer articulação e a chamada artrose erosiva, que tem um componente genético importante, ela vai degenerando o corpo da pessoa como um todo e muitas vezes com remédios imunobiológicos para que a gente tenha controle da doença. Quais os efeitos da artrose no dia a dia da pessoa? Então, tem os sintomas que eu já citei no começo do vídeo, mas o principal problema é a perda da independência. Então, aquela pessoa que andava, ia num shopping com a família e passeava, etc., já começa a pensar, pô, será que eu vou conseguir sentar naquele shopping? Será que eu vou ter que levar uma bengalinha? Será que aquela caminhada de 20 minutos eu não consigo fazer em 10? Então a qualidade de vida da pessoa vai caindo, muitas vezes sem ela perceber muito, sem ela dar muita atenção, e chega um momento que a independência dela praticamente não existe mais, ela depende de outras pessoas para fazer as atividades, e a gente sabe que isso tem um impacto socioeconômico muito importante. Então a artrose tem que ser diagnosticado logo e tem que ser tratado logo. É possível ter uma vida normal em pessoas que têm artrose? Sem dúvida nenhuma. Então a gente controla os sintomas da doença, a gente recoloca a pessoa devagar na atividade física, a gente ensina a pessoa a se alimentar melhor e sem dúvida nenhuma a pessoa volta a ter vida ou 100% normal ou muito próximo do normal. Pessoal, antes de encerrar o vídeo, um recado importante: se você acha que você tem artrose, não faça o autotratamento, não siga vídeos aqui da internet achando que esses vídeos vão ser 100% ideais para você. Consulte sempre o médico, siga as orientações do médico. A gente sabe que é um investimento um pouco mais difícil, um pouco mais custoso, um pouco mais penoso, mas vale a pena fazer para que você tenha qualidade de vida, consiga crescer com saúde, consiga envelhecer, consiga ver seus filhos crescendo, seus netos. Então é muito importante seguir a risca aí sob orientações médicas para que a artrose tenha sucesso e a gente consiga vencer essa artrose. Bom, pessoal, essas eram as 20 questões que eu tinha para falar. Se ficou mais alguma, uma 21ª, uma 22ª, fica à vontade para você colocar aqui embaixo. Eu quero saber qual a sua experiência, como está sendo o seu tratamento da artrose, quais são as suas dificuldades no tratamento dessa doença. Novamente, se você tem interesse em vídeos éticos, fica à vontade para me seguir aqui no meu canal, para ajudar um joinha. Toda semana eu tento publicar um vídeo novo. Se esse vídeo é interessante para você e para outras pessoas, encaminhe pelo WhatsApp para que a pessoa consiga assistir com calma e entender o que está acontecendo com o corpo dela, entender quais são as orientações hoje em dia. Se você tem interesse em minha vida como cirurgião de joelho, não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Fica à vontade para sugestões de vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.